Olá pessoal, como prometido, estamos aqui mais uma vez online, mais uma vez ao vivo, para poder transmitir uma análise. E a partida de hoje é uma super partida, Botvinnik e Tal. O primeiro confronto, eles jogaram 2 matches pelo título mundial. O primeiro foi em 1960 e depois teve o match revanche, porque o Tal ganhou, né, tirou o título do Botvinnik. E aí nós tivemos então o match revanche em seguida e o Botvinnik recuperou o título. Então essa partida ela aconteceu na 6ª rodada do primeiro match, o match que ganhou o Tal, inclusive com um placar bastante dilatado, 6 vitórias, só 2 derrotas e 13 empates. Então esse match aconteceu em Moscou e essa partida que eu vou passar aqui é a 6ª do match, desse primeiro match de 1960. Então, aqueles que estiverem acompanhando aí, sejam muito bem-vindos. E todo dia nós vamos fazer uma transmissão aqui pelo Facebook. E depois nós temos uma outra transmissão, logo mais, hoje inclusive, vai ser uma super transmissão de 2 horas lá no YouTube. Porque toda semana nós temos um curso aqui no Clube Xadrez Online. O curso dessa semana chama-se ABC dos Finais. Então, o primeiro treino, que é um treino de 2 horas, nós vamos deixar aberto esse treino, nós vamos deixar livre, porque esse curso são para os assinantes do Clube Xadrez Online, os alunos VIPs. Nós temos parceria também com o Clube Xadrez São Sebastião do Paraíso, são para os integrantes dessa entidade e as pessoas que compram o curso através da loja do Clube Xadrez Online. E, excepcionalmente, hoje nós vamos abrir, então, o primeiro treino e aí o segundo, terceiro e quarto treinos que serão, né, só para esse público. Hoje, então, vai ser livre, logo mais às 20 horas, eu vou falar um pouco mais ao final dessa transmissão. Vocês estão todos convidados para assistir aí o início do curso sobre finais. São 2 horas falando sobre finais, como se estuda final, a dificuldade que é de estudar essa fase da partida, como que a gente deixa mais suave esse estudo, o que é preciso estudar, os grupos que a gente trabalha, né, para poder desenvolver rei e peões, rei torres e peões, rei bispo e cavalo e peões e rei damas e peões. Então vai ser um curso legal, logo mais às 20 horas estão todos aí convidados. Então aqueles que estiverem online agora, que estiverem aí assistindo, nós vamos começar então a análise da partida Botvinnik e Tal nesse match de 1960. Então vamos lá. Botvinnik começou com C4. O C4 e o cavalo F3 são as 2 jogadas que mais dão possibilidade de transposição. Cavalo F3 seguido de C4. Então, por exemplo, eu posso começar com um cavalo F3, ok. Então, o adversário faz C5 e aí nós temos E4. Pronto. Caiu uma siciliana, começando com cavalo F3. Por que isso é possível? Exatamente por conta das transposições. Então, o lance C4 é um lance, digamos, meio coringa, que nós podemos, em algum momento, migrar para uma outra abertura. Então, o C4, a rigor, é uma inglesa, desde que você jogue o D3 em algum momento, né? Se você faz o D4, então passa a ser uma abertura normal de peão da dama e pode dar lá uma niso-índia, uma índia da dama, uma Grunfeld, uma ortodoxa, uma índia do rei. Ou seja, defesas normais contra o peão da dama. Então o Botvinnik começou com o C4, que é a jogada meio que camaleão, e cavalo F6 também. Controla as casas aqui do centro e dá ampla possibilidade de cair em várias defesas. Então não mostra exatamente o que a gente quer jogar, né? Por exemplo, se ao invés de cavalo F6 eu jogasse C6, aí já está com um cara que vai jogar o quê? Uma eslava, uma semi-eslava. Por inversão de lances, pode dar também uma
uma Grunfeld, G6, bicho G7, cavalo F6 e D5, então pode ter característica também de uma Grunfeld. Mas então C4 não mostra exatamente o que vai ser, pode ser uma inglesa, pode ser outra coisa. Isso é o que começou então o Botvinnik em sua partida ali no sexto jogo do match. Cavalo F3 agora. E então, olha só, o C4 e o cavalo F3, que são as jogadas meio de espera, jogada que a gente chama de camaleão na posição, deram a possibilidade de descobrir o que as pretas vão jogar. Então, elas estão tentando aí ou uma Índia do Rei, ou pode ser que jogue também uma Grunfeld, pode ser que jogue até uma Benoni, mas a estrutura que as pretas vão trabalhar não são mais de E6, D5, C6, D5 agora, né? São estruturas à base de um fianqueto. Aí nós jogamos G3 aqui de brancas, ou seja, contra a Índia do Rei vai ser a variante do fianqueto que o branco vai adotar, que é bem sólida, né? Protege bastante o rei e tem um cunho assim mais posicional. Eu tenho um livro aqui dessa variante do fianqueto, que é um livro por volta de 500 páginas, é um livro do GM grego, Cotronias, e só o volume 1 tem mais de 500 páginas, com esse G3 aí, bispo G2, a variante do fianqueto. Agora, cavalo de BD7, toda vez que a gente vê uma Índia do Rei, a ideia é quebrar com E5, você cede espaço para o branco, mas depois você quebra, pode quebrar com C5, ou então com A6, C6 e depois B5. Então, aqueles que quiserem fazer algum comentário, podem deixar o comentário aí, né, seja dessa partida que nós temos aqui como foco na transmissão, ou perguntas em geral sobre treinamento, né, algum livro específico, algum programa, alguma dificuldade que está tendo numa das fases do jogo, pode deixar perguntas aí, que à medida que eu for tocando aqui a análise, eu tenho um outro monitor, um outro computador do lado, que aparecem as perguntas para mim, ok? Então, seguindo lá, branco rocou. Então, essa estrutura já não é a estrutura de uma inglesa mais, né? Então é a variante do fianqueto contra a Índia do Rei, porque para ser inglesa teria que colocar o peão em D3 e não em D4. Então, como o peão foi a D4, passou a ser uma posição normal de D4, poderia até ter começado com esse lance e caído nessa posição. Eu fico muito à vontade para falar da Índia do Rei, no que estão jogando as pretas, porque eu jogo a Índia do Rei desde 1990, através de um torneio postal. É mole? Hoje as coisas são tão rápidas, a gente joga pela internet aí partidas de 3 minutos, até de 1 minuto. Agora as partidas que eu joguei nesse torneio, elas duravam 1 ano e meio. Então você mandava uma cartinha, aí o cara abria a cartinha, e aí via o lance que você fez, aí mandava no correio, chegava pra gente, e dava mais ou menos 1 ano e meio. Hoje tem, né? Tem a ICCF, no Brasil tem o CXEB, o Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro, mas é tudo hoje informatizado, né? Hoje é tudo feito através de um programa que você faz tudo online. Mas então, o meu contato com a Índia do Rei foi em 1990 através desse torneio. E aí nós temos a jogada de ruptura através de E5. Como eu falei, E5 não é a única possibilidade, mas quando joga cavalo de BD7 é o natural fazer esse E5. Agora E4. Uma das características do branco contra a Índia do Rei é o ganho de terreno, o ganho de espaço que elas têm aqui no centro. Então, se a gente observar, tem 3 peões, ó, E4, D4, C4, aqui no centro. Então, isso gera um controle territorial muito grande. E por isso, então, uma das grandes dificuldades que nós temos de pretas é exatamente a questão do espaço, né? O controle territorial geralmente é do branco, e aí nós temos que buscar rupturas, expansões para poder compensar isso. Aí faz o C6. Então nós estamos aqui nesse momento, né, com 9 pessoas online,
Passou por aqui ou está online o Matheus Cordeiro, Arione Júnior, Amanda Guimarães, Petinho Cruz, Ricardo Martins Teles e o Cleverson Ivo Salvador. Obrigado aí, pessoal, por vocês prestigiarem mais uma transmissão do Clube Xadrez Online. Bacana mesmo, vamos acompanhando, pode deixar perguntas aí, né? Que nós vamos fazendo um bate-papo aqui online à medida que forem surgindo perguntas, ok? Seguindo então com a transmissão, isso aqui é necessário, o H3, para eu poder fazer bispo E3 e não levar cavalo G4. Então, o branco faz esse H3 exatamente para o cavalo não entrar ali em G4. Porque esse bispo, o bispo de C1, ele é muito importante para a estratégia do branco, porque o bispo E3 já tem ação direta aqui no centro. Como os peões, se trocarem os peões de D e E aqui, os peões ficam acentuadamente nas casas brancas, né, E4, C4, o bispo de casas pretas aí tem uma função bastante ativa. Por isso que não pode deixar o adversário levar esse bispo de casas pretas. Então H3, por isso a necessidade desse lance, então, para fazer bispo E3. Aí dama B6, é uma jogada bastante ousada, característica inclusive do estilo do ex-campeão, né, mundial Mikhail Tal, que dentre os campeões mundiais foi o mais brilhante no aspecto de ataque. Então este lance é um lance que começa a pressionar D4, pode depois jogar a torre D8 e também ameaça aqui dama B2 quando o bispo de C1 sair. Então dama B6 não é o lance normal na posição, dama E7 e dama C7 são jogadas mais naturais. Exatamente o problema da exposição, a exposição da dama em B6, que é a grande dificuldade aqui. Nesse momento estamos com 14 pessoas online. Valeu, pessoal, por acompanharem aqui, né, a transmissão do Clube Xadrez Online, o Mozart Arthur, o Vidigal Ribeiro. Beleza, obrigado aqui por prestigiar, né, mais uma transmissão do CXO. Se tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas aí que eu já respondo em seguida. Agora fez D5. Então toda vez que tem uma pressão no centro, e está tendo uma pressão no centro agora, né, porque o bispo lá de G7 cruza o centro e pode bater aqui na casa D4. A dama está atacando o ponto D4. Então isso faz com que o branco tenha que tomar uma decisão em algum momento. Por exemplo, eu posso tomar em E5, eu posso fazer o avanço, posso tomar em E5, ou posso continuar mantendo aí o centro. Então foi jogado D5, e aí as pretas fizeram a opção de C toma. Para quê? Para exatamente criar agora uma coluna aberta. A coluna aberta é aquela que não tem peões, não tem peão nem do adversário nem seu. É a melhor coluna para as nossas torres, porque amplia muito o raio de ação. As torres ficam ali fechadinhas e toda vez que você consegue uma coluna aberta, elas conseguem acessar casas do adversário, né, podendo entrar na sétima, na oitava, que são fileiras perigosas para o adversário, exatamente através dessas colunas. A mesma coisa as pretas, podem invadir a primeira fileira, a segunda fileira, através dessa coluna. Aí cavalo C5. Isso aqui é uma constante, a manobra desse cavalo se faz por D7 ou se faz por A6, podendo entrar então em C5. E daqui nós podemos atacar a casa E4. Nós temos um peãozinho aí, então tem dois ataques e uma defesa só. Por isso que as brancas fazem cavalo E1. Dá para eu jogar outra coisa? Sim. Poderíamos pensar aqui em dama E2, poderíamos pensar em torre E1. São jogadas que a gente defende o peãozinho atacado. Mas a questão é que este cavalo parece ser mais preciso exatamente porque, além de defender o peãozinho de E4, eu posso fazer esse giro com o cavalo E1, cavalo D3,
tirando o cavalo de C5, que está ali ameaçando o centro branco, o peão de G4. Aí bispo D7, está terminando o desenvolvimento, agora as torres estão conectadas. É muito importante, então, tirar as peças menores e a dama, então tirar os dois cavalos, os bispos e dama para as torres olharem uma para a outra. Essa conexão das torres, isso dá mais segurança para a oitava fileira e tem a facilidade que depois você pode desenvolver essas peças, né? A torre de F pode ir para C8, a torre de A C8, dependendo de como você vai trabalhar. Você vai trabalhar mais na ala do rei ou mais na ala da dama. Se for mais na ala da dama, pode fazer até torre de F C8. Então o cavalo D3 é jogado ali exatamente para poder ter uma troca. E essa troca, nós tiramos então o cavalo de C5, o cavalo que está bem colocado, que está atacando D4, com o giro do meu cavalo de F3, passando por E1, chegando em D3, nós conseguimos eliminar o cavalo que estava em C5. Então, quando o adversário tem uma peça bem colocada em um determinado ponto, tenta pegar uma peça sua, fazer uma manobra com ela para tirar aquela peça de lá. Foi exatamente isso que fez, né, o tricampeão do mundo, o Botvinnik. Então, parece estranho jogar a torre de F, né, parece mais natural a torre de A. Mas essa torre de A, se você fizer essa torre de A, depois, caso você queira expandir aqui sua ala da dama, depois que tirar a dama, pode ser que você precise dessa torre na coluna A, você precise movimentar com essa torre aí em A ou B. E se você for dobrar na coluna C, é indiferente. Se você for dobrar, não tem problema, pode ser torre de F C8 ou torre de A C8, porque depois vai dobrar, né? Aí cavalo H5 é um dos poucos casos que o cavalo pode ficar em H5. A casa H5 é uma casa que piora muito a ação desse cavalo. O cavalo que atacava 8 casas, ele ataca agora só 4. Então casas como H5 são casas apenas de passagem de peça. Por exemplo, eu posso jogar aqui e depois fazer F5. Eu posso jogar aqui, tem posições até que há um sacrifício aqui, né, o cavalo em F4, para poder abrir a posição do roque das brancas. Mas geralmente é uma casa temporária, então, porque você piora a situação desse cavalo. Agora, por que se joga cavalo H5? É para exatamente fazer o F5 e começar a gerar rupturas. Olha lá, o bispo E3 finalmente é jogado, por quê? Porque como nós jogamos torre B1, protegeu o B2 e agora é possível então jogar isso aí. Aí, dama B4, dama E2, torre C4. Então a ideia do torre de FC8, nós podemos fazer o torre C4 e depois o torre de AC8. Então ficou até meio que indiferente aí qual torre jogar. Aí torre de FC1 e agora torre de AC8. Então é uma posição onde as pretas terminam todo o desenvolvimento e tem uma boa pressão na ala da dama, através da dama, né, em B4, através da torre em C4, está dobrado. Nós temos uma outra torre em C8, o bispo está muito ativo. E o jogo do Mikhail Tal era exatamente assim. Ele dava vida para as peças dele. Ele trabalhava com a ideia de abrir linhas, abrir coluna, fileira, diagonal, para poder trazer as peças para o ataque. Muitas vezes, inclusive, sacrificando alguma coisa. Um peão, a qualidade, o bispo, o cavalo, às vezes até torre ou 2 peças menores, mas sempre buscando a atividade das peças. Aí rei H2, F5, esse F5 aí já estava bastante ensaiado, né? A gente já percebia que ia jogar F5 porque tirou o cavalo H5 e agora está ameaçando
F4 em algum momento. Aí teve que tomar, senão viria o F4. Bispo toma F5. E agora torre A1. E esse é o lance mais fino, mais bonito da partida, muito característico do jogo do Mikhail Tal, exatamente você gerar complicações na posição, você gerar ações que faz com que o adversário quebre aquela sequência natural do ataque e defesa. Então, tem um peão defendendo F4, de repente, um cavalo vai ali para F4 e o cavalo está de graça, nós vamos tomar esse cavalo. Se não tomar, vai infiltrar na posição, o cavalo D3, por exemplo, né? O cavalo toma G2, então vai ter que tomar. Aí tomou de peão, e aqui que é o detalhe, ó, a questão da visão do Mikhail Tal para as linhas abertas. Então nós temos um bispo muito ativo nessa diagonal, extremamente ativo, e o peão está atacando o bispo de E3, o bispo vai ter que sair. Então agora ele vai ter que ir para D2, indo para D2 vai cair o quê? Vai cair o peão de B2. Então nesse momento tem pressão às pretas contra o material cedido, ou seja, o branco tem 4 peões, as pretas têm 6 peões. Então são 2 peões pelo cavalo e qual que é a outra compensação? Teria que ter 3 peões para valer um cavalo. A outra compensação é a atividade das peças. Então os bispos estão extremamente ativos, as pretas têm a força do par de bispos, as torres pela coluna C e a dama também está em B2, né? Já invadiu a segunda fileira das brancas. Aí vai ter que ceder algum material, jogou torre B1 e agora não tomou a qualidade e simplesmente fez F3. Para quê? Abrir mais linhas. Fez F3, tomou aqui, e aí torre B3, torre D4, bispo E5. Então agora nós vamos ver a força do par de bispos. Então havia a possibilidade de tomar a torre, ficar com qualidade, e as pretas não quiseram. Ou seja, elas estão jogando com um peão a menos, né? Porque são duas, é uma peça cedida por 2 peões, mas tem muita atividade. Ó. Agora cedeu, né? Material, tomou, aí bispo E4. Então agora a gente vai ver a força do par de bispos. Já tem um peão a mais as pretas, né? Então tem 5 contra 4. E tem o par de bispos e torre ativa. Agora igualou o material, tomou, né? Ou seja, não está mais igual ao material. E aí tem 3 contra 2. Sempre as pretas estão mantendo um peão a mais e ataque. O rei do tal vem mais para o meio do tabuleiro. E tem um peão passado, que ele vai fazer valer esse peão passado aí, né? Disputou. E aí nesse final, não tem jeito, o rei das pretas está muito ativo e acaba ganhando. Então uma partida fina no estilo do Mikhail Tal, o maior gênio do ataque, né, dentre os campeões mundiais que nós tivemos até hoje. Bom, então pessoal, essa foi mais uma transmissão aqui do Clube Xadrez Online, através do Facebook. Fica aí o convite, logo mais às 20 horas é só entrar no YouTube. Como é que faz para encontrar o canal do Clube Xadrez Online no YouTube? Fácil, youtube.com, e você vai colocar lá CXOL, que são as iniciais da empresa, Clube Xadrez Online. E aí já vai aparecer o canal, tem lá cerca de 600 vídeos, além dessa transmissão que nós vamos fazer. Mais tarde, vocês têm acesso a outros conteúdos, tem entrevistas com grandes jogadores, tem estudos, né, de estratégia, de tática, de final, tem muita coisa legal que vocês podem ver lá. Então o YouTube, e digita na busca CXOL, as iniciais do Clube Xadrez Online. Beleza, pessoal? Valeu então. Encerramos mais essa live aqui no Facebook. Abraço, até nosso próximo vídeo.